Pessoal, a gente vai trazer uma notícia agora que nos traz muita reflexão sobre questões comportamentais do nosso Brasilzão naquilo que diz respeito à violência contra crianças, sejam nenéns, crianças ou pré-adolescentes. Quando a gente vê caso de violência sendo registrado, tem muita gente que só depois que cresce compreende o quanto sofreu violência na infância, apanhando, de chinelo, de cinta, de vara, de várias coisas que feriram essa criança fisicamente e emocionalmente, que a carrega pela vida inteira. A gente tem aprendido cada vez mais sobre violência e muitas pessoas também registram o boletim de ocorrência em cima dessas violências. Dani Malman é quem está com a gente. Eu estou citando algumas numa pegada caseira comportamental, que muita gente passou por uma violência sem tamanho dentro de casa. E também a gente acrescenta com a Dani alguns casos que são bárbaros. Todos são terríveis, mas quando você fala em hematoma em neném, Minas Gerais registrou mais de 9 mil denúncias de violência infantil em menos de 4 meses. 9 mil. Violência infantil em menos de 4 meses. Mais da metade ocorre dentro da casa das vítimas. Daniela Malman, nos conte, por favor, bem-vinda. Oi, Elisa, obrigada. Um bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, dados que foram divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e trouxeram esse cenário, então, que Minas Gerais registrou de janeiro a abril deste ano 9.320 denúncias de violência cometidas contra crianças e adolescentes. Esse número, Elisa, coloca Minas Gerais entre os estados com o maior número de denúncias nesse período de pouco menos de 4 meses, viu? E também, segundo esse levantamento, esse montante, quando a gente fala de todo o Brasil, são 90 mil agressões, denúncias de agressões cometidas contra menores em todo o país. Quando a gente pega o recorte só de Minas Gerais, de pouco mais de 9 mil casos, nós temos, Elisa, mais de 6 mil situações em que essa violência aconteceu dentro de casa, ou seja, essa vítima, na maioria das vezes, ela mora, ela vive com o seu agressor. Esse levantamento mostrou também o registro de 52 mil denúncias de violações cometidas contra crianças e adolescentes aqui no estado. Só em Belo Horizonte foram cerca de 1.900. E quando a gente fala de violações, Elisa, a gente fala de situação de maus tratos, de exploração sexual, de trabalho infantil e até mesmo de tráfico de pessoas. Só para a gente ter uma ideia, aqui em Minas Gerais, durante todo o ano de 2025, foram mais de 33 mil denúncias de agressões cometidas contra crianças e adolescentes. Esses dados, esse levantamento foi baseado nas denúncias feitas, então, pelo Disque 100. E só para a gente trazer um exemplo recente em relação aqui a Minas Gerais, como você mesmo falava, nós tivemos na semana passada a morte de um bebê de apenas 1 ano e 8 meses que chegou numa unidade de pronto atendimento já sem vida, com diversos hematomas pelo corpo. A mãe e o padrasto foram presos em flagrante e denunciados, então, por maus tratos. Esse é apenas um exemplo nesse montante de mais de 9 mil casos aqui no estado de Minas Gerais e 90 mil casos em todo o país. Eu volto com você. Notícia terrível, hein, Dani Malman? Terrivelmente intragável a gente lidar com essa realidade. Muito obrigada, Dani. Quando a gente fala da realidade da violência doméstica, com aquele comportamento terrivelmente doloroso para as crianças, de você bater na criança, seja com uma palmada, o chinelo, cinta, vara. Bom, você tem registro de gente agredindo criança com fio de energia. É um negócio horroroso. Isso, desculpe a ofensa, mas isso revela o tamanho da nossa incapacidade de conseguir dialogar com uma criança, de conversar, de educar, de impor limites pela fala, de entender que a criança existe dentro da adversidade dela, com dores, alegrias, tristezas. Essa criança existe. Porque muitas famílias constroem o seu universo familiar em que, quando a criança faz algo que elas não estão de acordo, então elas batem na criança. É assim, coloquei um filho, uma filha no mundo para que ela seja o que eu quero. Não vou aceitar se ela for um ser humano que tem sentimentos e sentimentos diferentes dos que eu espero. E aí, muitas vezes, a violência dentro de casa. Aí depois aquele discurso, não, mas eu eduquei. Educou. Aí cresce um filho, uma filha traumatizado pela violência sofrida.
E essa confusão dentro de si. Para lá, eu amo alguém, mas esse alguém também me bate, que é o pai e a mãe. Isso é de uma complexidade, isso revela a nossa ineficiência na hora de dialogar com as crianças.